Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, dia 15 de outubro de 2025, quarta-feira, uma quarta-feira muito especial. Meus parabéns aí a todos os professores e professoras, pessoal. Nosso muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que é professor, você que dedica a sua vida ao magistério. Quero agradecer a todos os meus professores, né? Desde aquele que me alfabetizou até agora o ensino superior, né, pessoal? Passei por muitos professores, né, passaram aqui pela minha vida. A minha gratidão a todos os meus professores e parabéns para você que é professor, que é professora, que dedica, né, a vida ao magistério. Vamos lá, pessoal, falar hoje sobre CPMI do INSS. Vamos atualizar a situação que estamos acompanhando aqui, né, pessoal? Apesar de não estarmos colocando os depoimentos, né, da CPMI, que são depoimentos extremamente longos, né, pessoal? Mas a gente traz aqui para vocês, faz um resumo do que está acontecendo, né? Tem playlist aqui no canal, vou deixar na tela final a playlist aí da CPMI do INSS, é extremamente importante. Um número enorme, né, de idosos foram afetados, aposentados e pensionistas foram aí afetados pelo esquema criminoso aí de desvio de dinheiro do INSS, né? Cobranças indevidas, né, feitas na conta de aposentados e pensionistas do INSS. Então vamos atualizar a situação aí, tá, pessoal? No site do Senado, a CPMI vê falhas na atuação de Stefanuto, que foi ex-presidente do INSS, e ele nega aí a omissão, pessoal, nega qualquer tipo de atuação fraudulenta ou qualquer tipo de omissão aí durante a gestão dele e à frente do INSS, né? Vamos lá, pessoal. O ex-presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, Alessandro Stefanuto, depois na CPMI do INSS da segunda-feira, dia 13, agora, anteontem, né, sobre as fraudes em benefícios de aposentados e pensionistas durante o período que chefiou o órgão de 2023 até abril deste ano. Ele foi chamado à comissão para esclarecer por que as irregularidades não cessaram em sua gestão, mesmo com auditorias e denúncias já em andamento. O ex-gestor negou participação nas irregularidades e alegou que uma mudança de entendimento jurídico permitiu o crescimento dos descontos associativos dos benefícios. Stefanuto foi questionado pelos parlamentares sobre as razões de não ter determinado a suspensão dos descontos e também sobre um parecer assinado por ele que teria permitido a prática de descontos não autorizados em favor de entidades fantasmas e entidades laranjas, pessoal. O relator da comissão, o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil de Alagoas, pediu esclarecimento sobre o parecer emitido pelo depoente em 2016, quando era procurador-chefe do INSS, segundo o qual poderia haver desconto para entidades mesmo sem carta sindical, documento que até então era necessário, o que abriu espaço para associações se filiassem aposentados e pensionistas, sem permissão, né, pessoal? A ausência desse reconhecimento possibilitou o início de um grande roubo de aposentados e pensionistas. O senhor concorda com esse entendimento? Perguntou aí o relator. E Stefanuto respondeu que tinha a missão de interpretar a lei e não inventar, e que não haveria outro entendimento possível no texto da lei. Eu não posso opinar se isso fez que tivesse mais ou menos descontos. Eu não posso opinar porque eu estava de procurador-geral e a nós cabe interpretar a legislação, o que está na lei aprovada pelo Congresso Nacional, e que associações podem filiar-se. O ex-gestor do INSS disse que começou a tomar providências para mudar os procedimentos de credenciamento antes mesmo de a CGU agir contra as irregularidades. Gaspar, porém, mostrou dados sobre o argumento expressivo de inclusões em massa de associações durante a gestão de Stefanuto. O senhor foi contra a regra legal. O senhor foi contra o parecer da Procuradoria Especializada, que está no relatório da CGU. Isso resultou na inclusão de 1,2 milhões de pessoas. Foi feita aí pela CGU um retrato, e nesse retrato ficou caracterizado que 97,6% dos benefícios examinados representavam fraude no desconto, na autorização de desconto associativo. O senhor, com tanta experiência, com tanto conhecimento, o que levou a autorizar essa temeridade? Indagou aí o relator, pessoal. Eu fui pesquisar depois que eu saí com amigos que ainda permanecem lá. Muitos desses lotos foram feitos de forma informal, sem processo administrativo, sem parecer técnico e sem parecer jurídico. Eu não participei de autorizações informais para incluir benefícios.
A única que eu autorizei é da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. E estou pronta aqui para defender o que foi correto, o que foi feito, respondeu aí o ex-gestor Stefanuto, né, pessoal? O Stefanuto foi exonerado do cargo em abril, logo após a operação sem desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União revelar as fraudes contra aposentados e pensionistas. Autor de um dos requerimentos de convocação do ex-gestor, o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, avaliou que indícios de omissão grave permitiram falhas sistêmicas e vulnerabilidades exploradas para fraudes aí dos beneficiários, né, pessoal? Direito ao silêncio. A oitiva foi marcada por controvérsias sobre o direito ao silêncio do ex-presidente do INSS, garantido por decisão do Supremo Tribunal Federal, para as perguntas que ele considerasse incriminatórias. Stefanuto inicialmente recusou-se a responder a Alfredo Gaspar em questões como há 4 anos ele está no serviço público. Há quantos anos, perdão, pessoal, há quantos anos ele está no serviço público? E foi criticado por parlamentares. Depois do intervalo para a resolução do impasse, Stefanuto disse que está no serviço público desde 1993 e relatou fases da sua carreira. Ele pontuou que foi extraído da presidência do INSS em abril de 2025 por uma decisão judicial baseada em fatos apresentados pela CGU e pela Polícia Federal. Gaspar quis saber que outros detentores de cargos do INSS saíram junto com Stefanuto. O depoente classificou a pergunta como retórica, como sentido de incriminá-lo. Eu não assisti a quem saiu ou não saiu. Tive notícias dos jornais, como todos aqui tiveram. Não me recordo de todos, porque foram mais de 20 pessoas, se eu não me engano, que sofreram aí busca e apreensão. Eu entendo que essa pergunta me incrimina, não vou respondê-la. Stefanuto também não respondeu por que liberou ações provisórias para cadastramentos de entidade, mesmo já tendo conhecimento sobre irregularidades e descontos associativos. André Fidelis. Na sequência das perguntas, Stefanuto foi questionado sobre a nomeação de André Fidelis à diretoria de benefícios da autarquia. Fidelis é investigado pela CPMI por suspeita de recebimento de propina. O depoente respondeu que não era presidente do INSS à época da nomeação de André Fidelis, mas afirmou que ao assumir a presidência manteve todos os diretores em seus cargos. Porém, quando Gaspar perguntou se Stefanuto manteve especificamente Fidelis no cargo, o depoente recusou-se a dar uma resposta objetiva. Stefanuto acrescentou que Fidelis foi exonerado posteriormente a pedido. Ele disse que estava cansado, mas houve sim, tanto meu como do ex-ministro Carlos Lupe, o entendimento de que a gente deveria avançar com um novo diretor. Stefanuto também negou ter relação pessoal com o advogado Gilmar Stella, que, segundo a reportagem, teria exibido 5 milhões ao cadastrar empresas como parceria com o INSS, em acordos de cooperação técnica. O depoente criticou a citação de reportagem que menciona seu nome, o que levou a acusações mútuas de falta de respeito entre ele e Gaspar, que é o relator da CPMI. O ex-gestor assumiu a responsabilidade pela escolha de Virgílio Antônio de Oliveira Filho, também investigado pelo INSS, aí o chamado careca do INSS, né, pessoal? De enriquecimento ilícito para procurador-geral do INSS. Ele ressalvou que não comentaria sobre terceiros. Não faz sentido que eu estivesse em conluio com qualquer pessoa. Eu não estou aqui falando dos nomes citados. Isso cabe a cada um. Se cometeu ou não algum mal feito, responder. Órgão de excelência. Ao relatar sua passagem pela presidência do INSS, Stefanuto destacou que defendeu as dificuldades materiais e financeiras que até hoje afetam negativamente o atendimento dos segurados. O INSS é muito maior que o desconto associativo. É muito importante que fraudes sejam é muito importante que, se fraudes forem cometidas, que se puna quem praticou as fraudes. Mas não podemos condenar o INSS a falar que o INSS não é um órgão de excelência para muita coisa, né, pessoal? Explicando, né, que o órgão não deve ser punido, e sim as pessoas que cometeram irregularidades, né, pessoal? Isso é um fato, né? De condenar aí o INSS, né, o Instituto, nessa autarquia que beneficia todas as pessoas, né, pessoal? Isso realmente não é para ser feito, né? E sim, as pessoas que estão na gestão, estão trabalhando lá nessa autarquia, cometendo alguma irregularidade, que respondem na forma da lei, né? Bate-bocas faz exceção da CPMI e do INSS ser suspensa 2 vezes em 1 hora. Os desentendimentos aconteceram durante a oitiva do ex-presidente aí, Alessandro Stefanuto, pessoal. Eu vi aí uma parte
da oitiva, né, pessoal, foi bastante tensa realmente. Em apenas uma hora de sessão, discussões entre parlamentares e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, levaram à suspensão da CPMI por 2 vezes em uma hora, na segunda-feira, né, era dia 13. O primeiro impasse ocorreu quando o relator da investigação, Alfredo Gaspar, perguntou a Stefanuto sobre outras pessoas afastadas do INSS após as primeiras denúncias de fraude. Muito bem, pessoal. O ex-presidente se negou a responder com o argumento que se tratava de uma pergunta retórica. Os ânimos foram exaltados e o presidente paralisou a sessão. Mais tarde, Gaspar questionou Stefanuto sobre sua relação com Gilmar Stella, advogado que teria assessorado diversas entidades sindicais envolvidas em golpes. O ex-presidente afirmou não ter relação pessoal com Stella, como já vimos na outra reportagem, né, pessoal, e rebateu. No outro dia, eu vi o senhor bastante aborrecido porque o nome do senhor estava no site de determinada entidade. Em resposta, o relator declarou: me respeite, rapaz, você sendo cabeça do maior roubo de aposentados e pensionistas, né? Isso é o relator perdendo a linha, né? E novamente começou um segundo bate-boca, né? Novamente, para acalmar os ânimos, o presidente Carlos Viana interrompeu a sessão por 5 minutos após esse intervalo. A CPMI foi retomada. Na volta, Stefanuto se desculpou com o relator pela troca de ofensas. Preliminarmente, sim, o relator queria me desculpar pela troca de ofensas aqui. Acho que não é o adequado. Mas de onde eu vim, sempre que você é ofendido na sua honra, você responde. Mas acho que me excedi. Então, de minha parte, fica o meu pedido de desculpa, disse Stefanuto, que foi afastado da presidência do INSS por decisão judicial, assim que a CGU e a Polícia Federal deflagraram a operação contra o Esquema Nacional de Descontos Associativos Não Autorizados em Aposentadorias e Pensões, né, pessoal? Durante a operação, em abril deste ano, agentes cumpriram busca e apreensão em apartamentos em Brasília e na sala do INSS, lá de Stefanuto, né, pessoal? A investigação da Polícia Federal aponta que ele foi omisso ao deixar descontos ilegais contra aposentados ocorrerem durante a sua gestão por meio de associações. Ele nega ter adotado qualquer conduta que colocasse em risco os segurados do INSS. Pessoal, vamos continuar a falar aí sobre a CPMI do INSS, mas antes eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para poder ficar por dentro dos nossos conteúdos. Nem precisa esperar esse vídeo terminar não, pessoal. Toca o dedinho no botão inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar aqui por dentro dos conteúdos, ficar bem informado, né, pessoal? Com o sininho ativado, o YouTube aí vai avisar você toda vez que nós postarmos conteúdo aqui no canal, pessoal. Então, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu precioso like, o seu comentário, que é extremamente importante. Queremos saber a sua opinião, saber o que está acontecendo lá na CPMI do INSS. E também ajuda aí a sua amiga no engajamento. A cada like que você dá aqui nos nossos conteúdos, o YouTube reconhece como conteúdo relevante e recomenda para quem não é inscrito no canal. E quero dar as boas-vindas aos novos inscritos. Muito obrigada a você, meu amigo, minha amiga, que já está acreditando no nosso trabalho, já se inscreveu no nosso canal. Muito obrigada, seja muito bem-vindo. E inscreva-se nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E vamos encerrar aqui o conteúdo das 20 horas, né, pessoal? Falando em que CPMI do INSS, vamos aqui ao site da Câmara dos Deputados. CPMI do INSS houve assessor do presidente da Conafé. Agora o próximo a ser ouvido e vai votar requerimento, vai ocorrer amanhã, né, pessoal? Então, na sexta-feira, a gente traz aqui para vocês, faz um resumão aí do que foi aí o depoimento, né? Vamos lá. A CPMI do INSS vai ouvir nesta quinta-feira, amanhã, dia 16, a partir das 9 horas da manhã, Cícero Marcelino de Souza Santos, ligado aí à Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, da Conafé. Vai ouvir aí, né, pessoal? Aí, a Cícero Marcelino, que é ligado aí à Conafé, né? A entidade é uma das associações acusadas de envolvimento em fraudes contra aposentados e pensionistas. Cícero Marcelino é assessor do presidente da Conafé, Carlos Roberto Ferreira Lopes, e foi alvo da operação sem desconto da Polícia Federal. A suspeita de que ele recebia valores de mensalidades ilegais cobrados pela Conafé sob o pretexto de ser prestador de serviços da entidade. Em depoimento anterior, no dia 29 de setembro, Lopes disse que o assessor prestava diversos serviços aí à Confederação, pessoal. Tivemos locações de veículos, compra de insumos e brinquedos para o Natal. Nós estamos falando sobre isso aqui, né, pessoal? São vários insumos, afirmou Lopes ao deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI. Haverá votação de requerimentos também, pessoal. Na primeira parte da reunião, os parlamentares devem analisar 101 requerimentos, incluindo quebra de sigilo e novas convocações. Um dos pedidos propõe
quebra de sigilo bancário e fiscal e de comunicação do ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. O requerimento também inclui e-mails institucionais do INSS e celular pessoal do Lupe. Os membros da comissão também devem decidir se vão convocar o vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, né, o irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O sindicato é uma das entidades acusadas de filiar aposentados sem autorização e cobrar mensalidades automáticas. Frei Chico é irmão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e alvo de 11 requerimentos de parlamentares, né, pessoal? Apesar de estar em depoimento aí, né, ser dito que Frei Chico não participa ativamente da associação, né, é apenas um membro político ativo lá, né, mas não trabalha na associação, né, apesar de ter atividade política dentro da instituição. Mas, com certeza, será chamado, até porque é irmão do presidente da República, né, pessoal? Então, a galera ali está querendo ouvir, né, o irmão do presidente, e espero que ele seja convocado mesmo. Isso é importante, né, pessoal? Nós estamos numa democracia, então o irmão do presidente comparecer não é nada demais de ele chegar, prestar esclarecimentos, né, pessoal? É aquele famoso que não deve, não teme. Vai lá, faz o seu depoimento e vida que segue, né, pessoal? Porque é necessário que seja realmente investigado o que de fato aconteceu dentro do INSS, toda a roubalheira. Isso é um fato consumado, pessoal. Aí pessoas foram, de forma significativa, prejudicadas, né? Idosos, né? Aposentados e pensionistas. Então, pessoas precisam ser responsabilizadas, apesar da gente não estar muito animado com esse negócio de CPI, pessoal, essa CPMI, CPI da vida. Nós não vimos acontecer nada de forma assim, de forma pessoas serem responsabilizadas, responderem mesmo pelos crimes investigados pelas CPIs da vida, aí que a gente já viu. Mas quem sabe, né, pessoal? Vamos aí aguardar o que vai acontecer, né, pessoal? Vamos lá, o senador Exalcir Lucas defende sua convocação, o Exalcir Lucas é do PL, né, pessoal? Vamos esclarecer a oposição ao governo Lula, vai esclarecer o aumento de arrecadação do sindicato, aí, que é apoiado pelo Frei Chico, e segundo ele, repassou 23,3 milhões em 2020 para 154,7 milhões em 2024, né, pessoal? Um escândalo isso aí, né? Frei Chico tem o dever de esclarecer o crescimento na arrecadação da sua entidade. O fato de não ser alvo direto da Polícia Federal não impede a apuração desta CPMI, disse Exalcir. Pedido da base governista. Já integrante da base governista, como o senador Randolfo Rodrigues, pede a convocação de Felipe Rotas Coutinho, agente da Polícia Federal acusado de envolvimento nas fraudes, e de Tiago Chenite, apontado como facilitador do esquema. Os parlamentares, convoquem-se todos, né, pessoal? Qualquer um que possa ter indício de envolvimento em qualquer crime, vambora. Os parlamentares também pedem a convocação de José Arnaldo Bezerra Guimarães, suspeito de realizar pagamentos da filha Ahmed Mohamed Oliveira Andrade, ex-assessor do ex-ministro da Previdência do governo Bolsonaro. O relator Alfredo Gaspar também apresentou o pedido de prisão preventiva do presidente do Sindinap, Milton Batista de Souza Filho, acusado de comandar o esquema criminoso que teria desviado milhões de reais por meio do sindicato. Segundo Gaspar, há indícios de falsificação de documentos e contratações de empresas ligadas à esposa do acusado. A CPMI deve analisar convocações de outras 14 pessoas, entre elas Adelino Rodrigues Júnior, sócio da empresa DNIH Assessoria Empresarial. De acordo com o requerimento do senador Rodolfo Rodrigues, Adelino é sócio de Domingos Sábio de Castro, dono da empresa telemarketing envolvida aí no esquema investigado. Também podem ser obrigados a prestar depoimentos Alan Santos, diretor da Dataprev, e Lenilson Queiroz de Araújo, chefe da ouvidoria do INSS. Além disso, a comissão pode aprovar a quebra de sigilo fiscal de 4 pessoas em 13 empresas com envio de relatório de inteligência financeira pelo COAF, órgão responsável por identificar transações suspeitas de crimes financeiros. A reunião vai ser realizada amanhã às 9 horas da manhã no plenário 2 do Nilo Coelho, no Senado, pessoal. Esse é o conteúdo das 20 horas, né, pessoal? Vamos aguardar o que vai acontecer, que haja realmente apuração, que haja a descoberta de culpados e responsabilização, que as pessoas possam aí, né, responder no rigor da lei, né, pessoal, pelos crimes que cometeram contra aposentados e pensionistas. Então, aguardo vocês às 21 horas. Tem a loira fatal, assim, é o Killer Paulista, pessoal. Não perca aí o conteúdo das 21 horas. Fiquem todos com Deus. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.